Olá, seja bem-vindo a mais uma mensagem aqui no nosso canal. Nós vamos falar hoje sobre libertação, vidas e casamentos libertos em Cristo Jesus. Você está precisando de libertação? Seu marido, a sua esposa, quem sabe os seus filhos? Se sim, essa mensagem vem de Deus diretamente para a sua vida. Então, fique aqui comigo, porque nós iremos iniciarmos a nossa mensagem. E a nossa mensagem de hoje está baseada em Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao 15. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, compartilhe e deixe o seu like. Lá em Gálatas, capítulo 5, diz assim: pegue a sua Bíblia e leia comigo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouça bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que pois mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé e a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Versículo 7 de Gálatas 5 diz assim: Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Versículo 13. Irmãos, vocês, porém, chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Somos livres em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Você já pode escrever aqui nos comentários: eu sou livre. Meu marido é livre, minha esposa é livre. Começa a declarar em fé aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui a sua fé sendo manifestada. Já começa a profetizar. Eu sou livre, meu marido é livre, minha esposa é livre. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Se o seu marido e a sua esposa hoje estão em um local que não é a sua casa, e está com uma pessoa que não é você, meu amado e minha amada, você pode ter certeza que eles estão precisando de libertação. Libertação da rede do inferno, da corrente que amarra, libertação dos pensamentos deles, libertação de todo o processo que eles estão vivenciando, achando e entendendo que aquilo tudo está correto, ou seja, largaram você, né? Os esposos, as esposas largaram vocês, deixaram seus filhos, estão nos braços de outra pessoa e muitos desses homens e mulheres não querem nem saber mais dos filhos que deixaram em casa. Então, essa mensagem de hoje é uma mensagem transformadora para o seu entendimento em primeiro lugar. E você entender que Jesus Cristo já nos concedeu a liberdade nele através da nossa fé. Somos justificados
por tudo aquilo que Jesus fez em nossas vidas. E pela fé, quando nós nos posicionamos e intercedemos, em fé declaramos, isso agora que eu até pedi para vocês fazerem aqui, escreva aqui, eu sou livre. Seja mais ousado, escreva aqui, o meu marido é livre. A minha esposa é livre. Quando vocês começam a entender a verdade que vem da parte de Deus, vocês começam a declarar. E através da declaração vocês começam a viver. Aí que tá o grande segredo das coisas acontecerem na sua vida, na vida do seu marido, da sua esposa e no seu casamento também. Se Cristo libertou, verdadeiramente, você é livre. Seu marido e a sua esposa também são livres. Então, glória a Deus, aleluia! Quem pode escrever aqui nos comentários um glória a Deus, um aleluia? Porque Deus, por amor a nós, por amor a você, por amor ao seu marido, a sua esposa, os seus filhos, enviou o filho dele, seu único filho, Jesus Cristo. E ele fez o plano perfeito, o tetelestai foi feito, está consumado. Pelas pisaduras do nosso Senhor Jesus, nós somos sarados. Pelo sacrifício dele, nós somos libertos, nós somos livres. Meu amado e minha amada, deixa eu te falar o contexto disso que nós lemos aqui agora. Gálatas, capítulo 5, dos versículos 1 ao 15. Que contexto é esse aqui? O apóstolo Paulo estava lá na igreja, né, da Galáxia, tá? Falando aos Gálatas aqui, explicando eles que Cristo já os libertou e pedindo para que eles tivessem cuidado com líderes religiosos, pessoas que não estavam ainda entendendo o que era o cristianismo, ou seja, pessoas que estavam ainda na prática judaica ou em outras práticas que havia dentro daquele momento, daquela época. E o porquê da prática judaica? Porque aqui ele fala muito bem e bem explícito sobre a circuncisão. A circuncisão, ela estava dentro da lei. Ok? Então, o apóstolo Paulo, ele aqui mesmo fala, né? Por que você precisa circuncidar? Se você assim faz, tudo aquilo que a lei pede para você fazer, significa que você pega tudo aquilo que Jesus fez na sua vida, toda a graça, e você joga a graça fora. Você deixa a graça de lado, né? Quando ele fala aqui, ó, vocês que procuram ser justificados por lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. A graça é o favor imerecido. E através dessa graça, desse favor imerecido, de tudo aquilo que Jesus fez, ele cumpriu toda a lei. Então, hoje, a circuncisão ela acontece no nosso coração. Entenderam? Então, a prática que nós temos através do mandamento que Cristo nos deixou, que é amor, né, e a fé, hoje se resume nesses dois mandamentos, né? Tá lá, se não me falha a memória, em 1 João, que fala sobre os mandamentos. A fé e o amor, eles são de primordial importância. E o que vale, o que mais vale para Jesus é a intenção do seu coração. Mais uma vez dizendo para você, Cristo já cumpriu tudo aquilo que precisava ser cumprido. O que você precisa hoje é entrar no descanso, é entender que o amor dele, é entender que a graça dele, que é esse favor imerecido e esse amor que é um amor incondicional, ele está sobre a sua vida. E não só sobre a sua vida, ou melhor, sob a sua vida. Ele também está o quê? Na sua vida. Ele está em você. Ele está através de você. Ele está com você o tempo todo. Os homens aqui, dentro dessa leitura, eles estavam começando a ter o coração perturbado por falsos ensinamentos ou por ensinamentos antigos. Porque além dos gentios, a gente sabe que tinha os judeus que estavam se convertendo. Então, até você aprender todo o processo, né, leva um tempo. É a mesma coisa, você agora que está nessa posição de esperar para Deus restaurar o seu casamento, ou seja, trazer o seu marido e a sua esposa de volta para casa, existe um tempo. Existe um tempo. Então, isso eu estou sempre falando para vocês. Trabalhe essa ansiedade, ou seja curado dessa ansiedade, porque há tempo para todas as coisas em Deus.
O tempo hoje é Deus tratar você, curar você, te conduzir ao que Ele deseja, te libertar. Porque nós falamos sobre libertação, você que está dentro dessa posição agora em Cristo, aguardando pela restauração do seu casamento, você acha que só o seu marido e a sua esposa precisam ser libertos, né? Não é isso? Mas quando na verdade você também precisa ser liberta. Você também precisa ser liberto. Eu sei que é estranho você ouvir isso. Mas como assim, Luciana? Estou buscando a presença de Deus, eu estou em Deus. Mas tem tanta coisa que você precisa ser liberta. Uma das primeiras coisas que você precisa ser liberto, por exemplo, é desse amor doentio. Porque muitos estão sofrendo por conta de um amor doentio. Vocês entenderam? Hoje, o marido e a esposa de vocês disseram que não querem mais ficar com vocês. Então, hoje você precisa ser liberto também desse homem e dessa mulher. Luciana, mas são meu marido, minha esposa, que isso? Mas como assim? Sim, meu amado. Eles tomaram uma decisão hoje. E você precisa também tomar uma decisão hoje. Eles decidiram não querer você de volta, não é isso? Infelizmente, não é? O que você está fazendo é em fé intercedendo pela vida deles. Em fé você está intercedendo para que o seu casamento venha a ser restaurado. Mas existe uma decisão aí que foi tomada. E por que você vai ficar nessa situação sofrendo, chorando, desesperado, se uma pessoa disse que ela não quer você? Isso não significa desistir do seu marido, da sua esposa, nem da sua família. Não significa isso. Significa trazer a consciência, o entendimento de que hoje eles não desejam estar com vocês e que você precisa se tratar, você precisa ser curada, você precisa ser liberta, você precisa viver a sua vida. E continuar, claro, restaurar o casamento. Restauração de casamento em Deus não é dor, não é sofrimento, não é desespero, não é humilhação. Se você está passando por isso e outras coisas que eu não citei aqui, significa que você ainda não entendeu o processo de restauração de casamento em Deus. Você precisa entender para você viver uma vida baseada naquilo que Jesus fez para você lá na cruz. Naquilo que Deus trouxe para você e te presenteou. Você tem uma vida tão plena em Cristo Jesus, tão abençoada, tão próspera em Jesus, tão plena. Porque eu costumo dizer o seguinte, lá na cruz Jesus trouxe dor para você? Lá na cruz Jesus te encheu de enfermidade? Só você pensar o que ele conquistou. Então aquilo que ele conquistou lá naquela cruz é seu direito, é a sua herança. E você precisa tomar posse. Então, restauração de casamento é uma coisa, meu amado e minha amada. Ser humilhada e viver esse desespero, essa dor que você está vivendo é outra completamente diferente. E isso precisa ser trabalhado. Isso precisa ser entendido por você. Então você entra num processo de amadurecimento, de crescimento e assim por diante. Amém? Esses homens aqui estavam também. Por isso que o apóstolo Paulo estava trazendo eles, levando eles para a liberdade. Relembrando, escuta o que eu ensino, escuta o que eu falo. Vocês já conheceram Jesus na vida de vocês. O que agora vocês precisam fazer é viver aquilo que Jesus conquistou para você. É muito simples. É muito simples. Nós somos livres em Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Essa liberdade é Deus nos dando boas-vindas à mesa da reconciliação. Então, quando você entender que você precisa ser liberto, você terá o seu relacionamento reconciliado com Deus. Da mesma forma, quando o seu marido e a sua esposa forem libertos, vocês terão, ou seja, a reconciliação do casamento de vocês, o retorno dele. Então, muitas coisas que precisam ser resolvidas dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento, dentro desse processo de espera, está em você, através do seu entendimento. Então, o seu entendimento daquilo que Deus tem ministrado ao seu coração que vai fazer toda a diferença. Então, se você entende que você precisa ser liberto e você vai ter uma reconciliação, olha só, glória a Deus. Então, você será reconciliado com Cristo. Se você entende que você precisa pedir perdão, receber perdão, você será perdoado e o peso de toda essa dor vai ser o quê? Dissipada de você. Se você entende que Jesus lá naquela cruz conquistou a paz, a alegria para você, automaticamente você vai receber e você vai
viver dessa forma. Vocês estão entendendo? Escreva aqui nos comentários. Sim ou não? Então, estamos libertos do poder das trevas e da condenação da morte. Quando nos encontramos amarrados na teia do pecado, o nosso coração, ele estava, sabe como? Mergulhado em tribulações. Olha só. Quando nós estamos mergulhados no pecado, no erro, da falta de conhecimento, o nosso coração, ele fica turbulento. Nós entendemos que existe uma tribulação na vida daquele que não tem a vida liberta em Cristo Jesus. Porque tantos pensamentos errados, tantos ensinamentos errados, que é o que estava acontecendo aqui na nossa leitura bíblica, tantos direcionamentos errados, tantas decisões tomadas de forma errada. Se eu perguntar a você aqui, que você tem esse conhecimento e essa consciência. Se eu perguntar a você aqui, comece a listar para mim, nos comentários, quantos erros você já cometeu durante esse processo de restauração de casamento. Eu tenho certeza que você vai escrever um monte. Um monte. Por que eu tenho essa certeza? Porque eu também passei por isso. É só você parar e imaginar. Fecha os seus olhos agora. Fecha os seus olhos e começa a imaginar a mensagem que você escreveu que não era para escrever, a ligação que você fez que não era para você ligar, as decisões que você tomou que deu tudo ruim, que você ainda está sofrendo ainda mais. Só você parar para analisar, meu amado e minha amada. Então, agora o contrário quando nós somos libertos, nós entendemos verdadeiramente aquilo que Jesus fez, conforme eu falei, e nós vivemos uma vida em paz, que também é conforme eu já falei para vocês. Então fomos chamados pela voz amorosa de Deus por meio de Jesus. Então nosso coração ele estava, né? Ele fica, né? Porque eu também estou trazendo para o presente, porque a libertação aqui a gente pode falar de uma libertação no qual antes de você se tornar cristão você estava, né? Vivendo num mundo cheio de pecado, fazendo tudo errado, né? Então tem diversas formas como eu posso trazer essa mensagem. Tá? Inclusive trazendo conhecimento. Você está aprendendo as coisas erradas, você está assistindo conteúdo que não deveria, está aprendendo tudo errado, porque você está cheio de dúvida no seu coração, por isso que você está cheio de medo, por isso que você não sabe o que fazer. Então, eu posso trazer para diversas formas aqui, diversas situações, diversos conteúdos aqui. Então, essa mensagem dá para levar para várias coisas, mas eu quero focar muito no que você está vivenciando, que é esse processo de restauração, esse processo de dores emocionais. Esse processo é quando você entender que você deve entregar o seu coração, essa tribulação que está no seu coração, sabe esse desespero aí? Essa agonia, né? Ela vai, ela vai cessar. Ela vai cessar. Com certeza absoluta. Então nós fomos chamados por essa vida amorosa, né, em Deus. Deus nos chamou em amor através do seu filho. Então, a partir do momento que você aceitou, ou a partir do momento que você entende, né, é o que tem mais a ver com o nosso tema aqui, a partir do momento que você entende, você recebe esse amor que vem da parte dele. E esse amor ele te constrange a tal ponto, a tal modo, que automaticamente você se rende a ele. E quando nós nos rendemos a Deus, algo extraordinário acontece. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não esqueça aquilo que eu ensinei, não esqueça o que vem da parte de Deus, porque vocês saíram do jugo da escravidão, vocês não estão mais. Então, se você é cristão, meu amado e amada, você tem que entender que você não está mais nesse jugo de escravidão. Você não é escravo do seu marido, da sua esposa, você não é escravo dessas dores que você está sentindo, você não é escravo dessa dúvida, não é escravo desse medo. Você não é. Você não é escravo do que você está passando. Não é. Olha só como é que a mente já começa, opa, a entender o que está acontecendo. Por isso que eu falo muito que é muito importante nesse processo de restauração de casamento você investir na cura das suas emoções. Não tem como. Gente, não tem como restaurar um casamento se você não tiver curado dessas dores que você está vivenciando agora.
Você é livre, nós somos livres, amém? Glória a Deus. Eu posso ver um amém, um glória a Deus aí? Eu sou livre, Luciana. Eu sou livre. Eu hoje entendo, eu hoje entendo o que Cristo fez na minha vida. Eu hoje começo a perceber, Luciana, que realmente através daquilo que você está falando aqui, eu estava no jugo, eu estava presa, cativa a essas dores. O que você tem sentido? Escreva aqui para mim, que eu vou poder personalizar melhor essa mensagem. Escreva aqui, o que você está sentindo hoje? O que está te aprisionando hoje? Escreva aqui para mim nos comentários. O que está te aprisionando hoje? Eu citei algumas coisas aqui antes de fazer a pergunta. O que hoje você precisa ser liberto? Vocês pegaram a mensagem? Estão prestando atenção na mensagem? Se estão prestando atenção, vocês já sabem muito bem o que vocês precisam ser libertos hoje. Deixa aqui no comentário que eu quero ver. Deixa eu ver o comentário de vocês. O que vocês precisam ser libertos hoje? É difícil, às vezes, a gente reconhecer. É muito difícil reconhecer, eu sei. Eu sei que é muito difícil a gente reconhecer aquilo que a gente precisa ser liberto. Principalmente quando essa libertação envolve o cônjuge. É difícil você escrever. Eu preciso ser liberto hoje, Luciana, do meu marido. Eu preciso ser liberto hoje da minha esposa. É difícil. É difícil reconhecer, sabe por quê? Porque é o que o mundo diz, né? A verdade dói. Ninguém quer. Aí quando a gente começa a falar as verdades, as pessoas até vão deixando de assistir a mensagem. Mas o que é bíblico, meus amados, é que a verdade liberta. A verdade liberta. E eu vou mais profundo sobre essa verdade. Sabe quem é essa verdade? É Jesus. Jesus liberta. Jesus liberta. Isso aí, a dependência emocional, tá? É uma dependência emocional quando nós estamos colocando o cônjuge que né, largou, separou, nos humilhou, traiu, ou seja, você sabe o que você passou. Entendeu? Então, quando a gente coloca, a gente cria uma dependência ou uma carência emocional. E também tem muitas pessoas que ainda colocam eles como Deus na vida. Ainda trai Deus. Por isso que a gente fala da reconciliação. Uma traição. Quando eu começo a falar sobre traição, a traição que você está cometendo com Deus, tem muita gente também que isso é. Pode ser que você esteja fazendo igual o seu marido e a sua esposa, traindo. Só que você está traindo Deus, né? Com o seu marido, com a sua esposa que não te querem nesse instante. Então são muitos detalhes. Você quer entrar ou já está nesse processo de espera para o seu casamento ser restaurado, você precisa entender muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. E cada vez mais que você vai aprendendo, você vai percebendo o quanto que você não está preparado para o retorno deles. Então, meus amados, nós somos livres para expressar o nosso sentimento de gratidão ao Senhor. E é justamente preste atenção, esse poder da gratidão. Gente, a gratidão ela precede o milagre. A gratidão ela precede o milagre. Você precisa aprender algumas coisas com Jesus. Se você não sabia sobre isso, você não conhece as histórias de Jesus. Porque a maioria das histórias de Jesus, né? Ou melhor, a maioria não. Não vou estar falando algo que não está na Bíblia, mas algumas histórias de Jesus ele mostra. Primeiro ele agradece, primeiro ele dá graças, para depois o milagre acontecer. O apóstolo Paulo, ele aprendeu exatamente de tudo com Jesus. Por isso que ele nos ensina muito, ensina na profundidade, o apóstolo Paulo. Então nós somos livres então para expressar o nosso sentimento de gratidão ao Senhor, para cumprir a missão de anunciar a extraordinária salvação. Quando a gente fala de libertação, a gente também fala de salvação, porque quem é liberto é salvo.
Quando você for liberto, quando seu marido, sua esposa forem libertos, o seu casamento será salvo. A gente está trazendo a mensagem para o nosso tema. Então, olha só como você aprende a se posicionar em Deus para o seu casamento ser restaurado, baseado nos princípios dele. Olha como eu vou conjecturando aqui a palavra de Deus, trazendo para o tema para você entender perfeitamente o posicionamento que você deve ter. Então preste atenção, você se arrepende, você se rende a Cristo, você é liberto e você é salvo, não é isso? Seu casamento é a mesma coisa, o seu marido é a mesma coisa. Você render o seu casamento a Cristo, entregar o seu casamento a Cristo, alicerçar o seu casamento na rocha a Cristo, vai haver perdão, vai haver libertação e vai haver o quê? A reconciliação. É um processo. Não dá para haver reconciliação antes de um perdão, antes de uma libertação, porque senão vai acontecer aquilo que eu falo, uma falsa restauração. Aí essa falsa restauração vai fazer você sofrer depois, porque o casamento vai entrar em ruína novamente. Então vai vir nova traição, vai vir novas decepções, e tudo vai vir mais doloroso ainda. Mais doloroso ainda. É muito doloroso quando acontece a segunda, a terceira vez. Então faça direito, ainda mais você que já teve outras separações com esse mesmo marido, essa mesma esposa, faça agora da forma certa. Faça da forma certa. Então a gente renuncia, né, aquilo que é nosso e a gente se chega mais na presença de Deus. E através disso que quando a gente fala de libertação daquelas pessoas que não conheciam Jesus e conhecem Jesus, a partir do momento que elas são salvas, elas começam a proclamar, não é isso? A palavra de Deus. Ou seja, eu e você, como cristãos, nós proclamamos a palavra de Deus, né? O que eu estou fazendo aqui é proclamar a palavra de Deus. Dentro, o quê? Do tema cura das emoções e restauração de casamento. A palavra de Deus está sendo pregada aqui. Sim, isso é uma live, é um culto, é um ensinamento, é uma escola, né, que a gente chama de escola dominical, o pessoal aí, né, de determinadas denominações. Sim, isso aqui é o conhecimento bíblico. Então, é a palavra de Deus sendo pregada. E a partir do momento, dentro do tema, cura das emoções e restauração de casamento, a partir do momento que você vai tendo intimidade com Deus, a sua vida vai sendo uma vida, vai transformando uma vida, sabe o quê? De testemunho. Por onde você anda, por onde você passa, por que você fala, a forma que você se veste. Tudo isso vai ser um testemunho de Deus na sua vida. A presença de Jesus vai o quê? Ó, exalando através de você, porque Jesus é o bom perfume. Por onde você passa, um temperinho acontece. Por quê? Sal da terra. Por onde você está, a escuridão, as trevas, ela se dissipa. Por quê? A luz chegou. Você tem a presença de Jesus. Jesus é a luz. É exatamente isso. A sua vida tem que ser assim. Como é que você vai ser luz se você está nessa sofrência? Como é que a presença de Deus vai ser manifestada, a presença de Jesus aparecer através da sua vida? Se você só está dor, sofrimento, desespero, ansioso, depressivo, né? Vontade, não tem mais jeito, minha vida. Só você sabe o que você está passando. Mas se você quiser compartilhar, escreva aqui nos comentários. O que você está passando hoje? Não tem como eu saber se você não escrever. Correto? Então escreva. Então nós fomos escolhidos com um propósito de servir com fidelidade e alegria. Certo de quem nos chamou para o seu reino também é fiel para suprir as nossas necessidades. Quando nós nos tornamos cristãos, nós somos chamados. E esse chamado é alinhado à vontade de Deus para que se cumpra o propósito dele. Você que está nesse processo de restauração de casamento, você foi chamado. Você foi chamado para que o propósito de Deus se cumpra, não somente na sua vida, mas para o seu casamento também. O seu casamento tem um propósito em Deus. É por isso que você ainda não desistiu da sua família. É por isso que você ainda não se envolveu com outras pessoas, como seu cônjuge tem feito. Porque você entende que a sua vida pertence ao Senhor e você entende que o seu casamento também pertence a Ele. Então, baseado naquilo que Ele te confere, que Deus é o Deus da família, Deus é o Deus da aliança, Deus é o Deus do casamento,
E que em Deus não existe divórcio, não existe separação, porque Deus, quando fez o homem e a mulher, ele fez para que ambos ficassem juntos, até que o falecimento os separasse. Esse é o plano original de Deus. O que vem depois disso, ó, foi invenção humana. Os jeitinhos que as pessoas dão para se relacionar com outras pessoas e as desculpas que vão dando, inclusive com a questão do divórcio, porque quem deu o divórcio, quem fez a carta de divórcio, não está escrito na Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia que foi o Deus, mas sim que foi o homem, mas sim que foi Moisés, para tentar ali arrumar a situação que estava acontecendo, porque o coração do homem estava endurecido. Então ele repudiava, largava a sua mulher. Naquela época tem um contexto bíblico do que acontecia com a mulher. É só você parar para pensar. A mulher que não trabalha, depende do marido. Se o marido repudiar dela, largar ela, trair ela e for morar com outro, o que vai acontecer dessa mulher? Vai ficar sem nada, vai passar fome. É exatamente isso que estava acontecendo naquela época. Então Moisés tinha que colocar ordem ali no lugar, tentar. Ó, direito aqui dessa mulher. Olha, vamos ajeitar aqui, vamos fazer as coisas acontecerem da forma certa. Tá muita bagunça aqui, tá todo mundo pegando todo mundo. Porque na Bíblia também já acontecia isso, gente. Vocês veem o caso de Sodoma e Gomorra. Não é diferente do mundo de hoje. Só tem tempos diferentes, épocas diferentes. Mas o contexto, gente, é todo o mesmo. Por isso que a Bíblia é atual. Ela é atualizada. Parece que tudo que está nela, né, está de acordo com o tempo de hoje. Não, gente. Porque o ser humano, o coração do homem, se ele não perdoar, se ele não amar, se torna endurecido. Por isso que seu marido e sua esposa não voltou até hoje. Eles não voltaram por conta disso. Estão endurecidos. Estão que aprisionados. Por isso que a nossa mensagem é sobre vidas e casamentos libertos para Cristo. Você precisa entender que a sua vida, a vida do seu marido, da sua esposa, quem sabe dos seus filhos, né? Porque eu não conheço a sua história. Eles precisam ser libertos. Você precisa desejar isso, você precisa interceder para que isso aconteça. Você foi chamado, escolhido como coluna da sua casa. Muitas coisas estão dependendo de você, meu amado, minha amada, inclusive esse casamento. Porque a gente escuta do mundo, sabe o quê? Quando dois não quer, o casamento não acontece. Isso é mentira do inferno, porque Deus só precisa de um que esteja com o coração disponível para interceder. E esse um é você. Então, o seu casamento, a salvação do seu marido, a salvação da sua esposa, né? A salvação dos seus filhos, a salvação da sua descendência, depende de um posicionamento seu. Forma de dizer, tá, gente? A gente sabe que a fé é que salva. A fé é em Cristo Jesus. Mas o que eu estou falando é o seguinte: a sua intercessão move o coração de Deus. E Deus trabalha no coração do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua descendência, para que eles o quê? Se convertam a Ele. Vocês entenderam? Então, assim que acontece. Então, o seu posicionamento hoje vai, em nome de Jesus, salvar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos da garra do inferno. Porque muitos esquecem que o que está acontecendo hoje é algo espiritual. É algo espiritual. Por isso que a Bíblia fala, né, que a gente não luta contra a carne, né? Ou seja, só luta, forma de falar também, tá? A gente não utiliza essa palavra luta, porque a gente descansa. Nós cristãos descansamos, não lutamos. Jesus já fez, Deus já fez o que tinha que fazer, nós descansamos. Mas a forma de dizer, né? Nós não lutamos com, com o cônjuge, você não vai lutar com o seu cônjuge. É o que está por detrás dele. Existe caráter? Sim, existe o caráter que vai ser lapidado em nome de Jesus. Você crê que o caráter do seu marido e da sua esposa vai ser lapidado? Sim, até porque o seu caráter também está sendo. Nesse tempo de espera, o seu caráter está sendo lapidado. A sua vida vai ser transformada. E por completo. Não queira você e não acha você que sua vida vai continuar a mesma. Não vai. Você precisa se render a Cristo. E a mensagem de hoje, a gente está falando de libertação, você precisa ser liberto hoje. Você ser liberto do seu marido, da sua esposa, desse amor doentio, dessas dores que você está passando, liberto desse desânimo. Quantos de vocês estão afastados dos chamados de vocês, do ministério de vocês? E muitos desses afastamentos se deu por conta da sua família. Casou, começou a ficar difícil, não tinha tempo, tal, e abandonou Deus. Por isso que eu falei que seu marido e sua esposa estão te traindo, mas vocês também estão traindo Deus. Então vocês precisam se reconciliar, gente.
Vocês precisam parar de trair aquele que te amou com amor incondicional, aquele que deu o seu filho, aquele que vocês devem a fidelidade. Então o negócio é mais profundo. Não coloca a culpa no seu marido, na sua esposa, em tudo não. Porque se você tá nessa posição, meu amado e minha amada, o negócio tá com você. Você pode ter certeza. Deus vai trabalhar profundo em você em primeiro lugar. Por isso que você não está entendendo nada que está acontecendo. Aí você fica pulando de galho em galho, vendo um monte de mensagem, vendo um monte de conteúdo, embaralhando ainda mais a sua mente. Você não está tendo tempo com Deus, na Bíblia. Porque aqui você vai aprender cura das emoções e restauração de casamento com base na Bíblia. Nós estamos falando baseado em Gálatas 5, versículo 1 a 14. Você que chegou agora nessa mensagem, leia depois esse texto. Leia novamente, você que já leu aqui comigo. Reflita sobre isso, sobre ensinamentos errados que é falado e administrado aqui, no qual o apóstolo Paulo está ensinando esses homens e mulheres a aprenderem com quem ensinam certo, baseado na Bíblia. Se você é cristão, meu amado, minha amada, você precisa aprender sobre cura das emoções e restauração de casamento baseados na Bíblia. Por isso que Deus me levantou como a primeira pessoa, sou a primeira pessoa, gente, a ser levantada. Eu não conheço ninguém ainda, na realidade, que fala sobre cura das emoções e restauração de casamento ao mesmo tempo, baseado na Bíblia. Porque vocês vão encontrar perfis que falam sobre cura das emoções e vocês vão encontrar perfil que fala só sobre restauração de casamento. Agora, os dois acoplados, baseado na palavra, na graça, no favor imerecido de Deus, no amor incondicional, sem religiosidade, sem essa pressão que vocês têm que fazer, que na realidade Cristo já fez por vocês, está consumado. Vocês precisam entrar no descanso agora. Para de fazer coisas erradas em nome de Jesus. Seja liberto de conhecimentos e entendimento errado, que o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, ou seja, vocês estão se separando de Cristo, é isso? A graça, o favor dele merecido não serve mais nada para você? Você está deixando de entender aquilo que ele te deixou, aquilo que ele fez para você? E você está ficando perdido. O meu perfil é cristão. Então, a maioria é cristão, se não é 100%. O que está acontecendo com você, meu amado e minha amada? Volte à essência da adoração. Olha que coisa linda. Volte à essência da adoração, o primeiro amor. Se tem alguém, olha só, se tem alguém por quem você tem que amar e se apaixonar hoje, é por Jesus. Ao invés de você estar com esse amor doentio de um homem ou uma mulher que não te quer mais, diz que não te ama mais, que não vai voltar, que você não é mulher ou não é homem para ele, que o seu casamento não é de Deus, dentre outras coisas. Vai se apaixonar por Jesus, vai amar Jesus, vai experimentar essa paixão que vem de Deus. Oh, glória, aleluia! Quem deseja, gente? Que coisa linda, né? Eu quero me apaixonar outra vez, né? Se apaixone por Jesus, meu amado. Mergulha nesse amor que não te abandona, não te larga, não te decepciona, não te trai. Olha só o quanto que você está deixando de experimentar. Para pensar. Você está deixando de experimentar um amor incondicional, uma graça. Gente, merecedora ali. Momentos bons com Deus. Para experimentar dor, sofrimento, humilhação. Olha só. A vida é feita de escolhas, meus amados e amadas. Você precisa escolher o que você quer hoje para sua vida. Viver uma vida de dor ou viver uma vida livre? O que você deseja? Escreva aqui nos comentários. Você deseja viver hoje uma vida cheia de dor ou você deseja viver uma vida livre, ou seja, uma vida curada? Com o entendimento claro daquilo que Jesus fez por você, pela sua família, porque a gente está falando aqui da sua vida, mas eu também a gente está pregando aqui, a gente está falando aqui da palavra de Deus sobre a vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. O que você deseja para a vida deles?
Que eles continuem vivendo essa vida que eles estão vivendo? Ou que eles tenham uma vida livre? Que eles tenham uma vida cheia da presença de Deus? É a escolha que você toma. A vida, né? Ou seja, a escolha daquilo que você vive, da forma que você vive, a vida que você tem, diz muito sobre aquilo que você quer também para a sua família. Vocês já repararam que nós somos exemplos dos nossos filhos? Você acha que vocês, nesse posicionamento, os filhos de vocês não estão prestando atenção? Lógico que eles estão prestando atenção. Declare sobre a sua casa, declare sobre a sua vida, declare sobre a sua família. Para quem não sabe, eu sou vó, né? Hoje eu passei um tempo com a minha neta. Ela foi tirar o cochilinho dela. Enquanto ela estava no cochilo dela, ó. Você é uma filha amada. O seu futuro vai ser assim, vai ser assado. Seu marido, ela tem 1 ano e meio. Seu marido, sua família vai estar na presença de Deus. E assim, assado. E eu fui declarando e profetizando. Ela já ora comigo, ela já lê a Bíblia comigo. Ela já ceia comigo. Ela sabe já o que é Jesus na vida dela. Ela ora pelos pais. Ela ora pelos avós. Ela ora pela vida dela. Ela vê a gente fazendo. E ela é ensinada. A Bíblia diz: ensina o seu filho no caminho que deve andar. Profetiza sobre a sua casa, meu amado e minha amada. Seu marido, sua esposa está lá vivendo uma vida que só Jesus, né? Meu Deus, para libertar aquele homem, aquela mulher e transformá-lo, só ele. Mas a notícia boa é que é só com ele mesmo, meu amado e minha amada, só com ele. Porque o que tem que ser feito na vida do seu marido, da sua esposa, ou quem sabe dos seus filhos, da sua família, só Jesus mesmo. Mas vai fazer, ele vai fazer através da sua fé. Vai acontecer, você precisa crer. Começa a profetizar sobre a vida deles, começa a declarar, meu marido, fala o nome dele, minha esposa, fala o nome dela, seus filhos a mesma coisa. Começa a declarar sobre a vida deles. Começa a declarar. Não tenha medo do inferno, porque a boa notícia é o inferno já foi destruído por Jesus. Jesus já foi lá, né, no inferno, já pegou a chave do falecimento e disse: é onde tu estás, inferno? Né? Você não pode comigo, não. Lógico que estou trocando as palavras aqui por conta da live, né? Por conta dessa mensagem. E por que você está com medo? Por que você tem medo? Vai para cima, meu amado e minha amada. Vai para cima, sai desse papel de vítima. Você não é vítima, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Olha só, a verdade entrando no seu coração. Declare isso direto, isso aí, declare todos os dias da sua vida. Declare, já começa a agradecer. Obrigada, Jesus, pelo meu marido liberto, pela minha vida liberta, que primeiro é você. Pela minha vida liberta, pelo meu marido, pela minha esposa. Declare porque eles já são libertos. Obrigada porque eles já são apaixonados por vocês, assim como eu sou apaixonada por vocês. Já começa a declarar. Declare sobre a sua vida em primeiro lugar. Do que adianta vocês declararem pela vida do marido, das esposas, dos filhos, se vocês estão precisando? Declare sobre a ansiedade, né? Porque a palavra de Deus diz, né? Entregue a mim toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade. Quantas mensagens tem sobre isso? Vai estudar sobre o tema. Volto a repetir, não tem como o cônjuge voltar e vocês terem um casamento pleno, alicerçado em Jesus, se vocês não passarem pela transformação primeiro. Em Deus, baseado na Bíblia, é dessa forma. Casamento, marido e esposa voltando de qualquer jeito, acontecendo de qualquer forma, não vem de Deus, ou seja, não é bíblico. Bíblico é, vai ser curada, vai ser tratada, vai alicerçar sua vida em Jesus, vai amar Jesus em primeiro lugar, vai buscar Jesus em primeiro lugar na sua vida, vai viver uma plena vida com Jesus, ok? E você deve desejar o quê? O marido, o cônjuge, a esposa, o quê? Libertos, transformados. Porque a Bíblia nos orienta a gente não se relacionar, não estar num relacionamento com um jugo desigual. Se seu marido e sua esposa voltam hoje da forma que eles estão, meu amado, minha amada, nem apaixonado por Cristo eles são, nem temente a Cristo eles são, porque se fosse temente a Cristo não estariam onde estão. Queira isso para sua vida, não. Queira um marido, uma esposa que voltem transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Posso ver um amém aqui nos comentários?
Quem deseja ter um marido, uma esposa de volta, transformados pelo poder que há no nome de Jesus, escreva aqui um amém. Se você é uma filha, um filho precioso, se Cristo conquistou tantas coisas para você, como é que você quer coisa pouca? Não queira coisa pouca, não. Aprenda a pedir. A palavra de Deus diz que você não recebe porque... Sabe por que o povo não recebe, gente? Porque não recebe? Porque não sabe pedir. Saiba pedir da forma certa. Não queira um marido, uma esposa de volta do jeito que eles estão só por conta do prazer da sua carne. Porque o prazer da sua carne você vai, né, virar os olhinhos, vai ficar feliz da vida lá nas nuvens, mas a carne é traiçoeiro, o inferno também você vai ganhar, né? Vai vir pelas suas costas, vai te apunhalar, né? E você vai ficar novamente mal. Olha só, gente. Não é isso que Deus quer para sua vida, não, meu amado. Deus te libertou. Cristo Jesus te deu uma vida de liberdade. Você é liberto. O tema de hoje da nossa live é vidas e casamentos libertos para Cristo. Como é que você quer um marido, uma esposa de volta do jeito que eles estão? Como é que você quer eles de volta do jeito que você está? Olha só, é muito profundo, meu amado. Restauração de casamento em Deus não é o que você tem aprendido. Tanto com o mundo, tanto quanto a religiosidade. Não é. É a Bíblia, é Jesus. É esse entendimento claro daquilo que Jesus concedeu para você e daquilo que você deve mergulhar. Então, nós fomos escolhidos sim com um propósito de servir com fidelidade e alegria. O seu casamento tem um propósito em Cristo. E esse propósito ele vai se cumprir. Lembremos então de que há muitas pessoas, inclusive o seu marido, quem sabe até você mesmo. Essa mensagem de libertação é para você em primeiro lugar. É aquela questão, às vezes a gente está na igreja e fala assim, ai, fulano tinha que estar aqui. Ciclana tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Meu amado e minha amada, esquecemos que quem está ouvindo a mensagem é quem? Complete a frase. Quem está ouvindo a mensagem é quem? Você. Se é você, é porque você é que deveria estar ouvindo essa mensagem. Olha só. Então, há muitas pessoas perdidas, carentes, aprisionados, de mão estendida, aguardando pela liberdade que dá acesso às divinas e preciosas promessas mediante ao sacrifício do Calvário, o sacrifício de Jesus. Meu amado e minha amada, você que está cheio de dor, você está levantando a mão e falando... É porque palavra eu não posso, não tem palavra que eu não posso dizer, né? Já ia falar. Vou trocar aqui, me ajude, para não trocar para não falar a palavra que eu queria falar. Vocês entenderam? Quem precisa de ajuda, né? Grita por quê, né? Inicia com a letra E, S, termina com oso. Com O no final, né? Com oso não, né? Com ro, né, no final. Então, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tem gente aqui que tá se afogando, né? E já tá só pegando aquele arzinho, né, para respirar um pouquinho, aí melhora um pouquinho, daqui a pouquinho se afoga novamente. Vocês entenderam? Então, você, em primeiro lugar, tá assim. Então, eu posso trazer essa parte aqui agora dizendo, olha, tem muitas pessoas agora aqui na live, agora ouvindo essa mensagem, perdidas, carentes, aprisionados e de mãos estendidas pedindo ajuda. Ajuda. Porque já não aguenta mais, já não sabe mais o que fazer. Você tá assim. O seu casamento também. Seu casamento também. Tá pedindo ajuda. Eu queria usar outra palavra, mas infelizmente eu não posso. Porque a outra palavra vocês iam entender mais, porque ela é mais profunda. Mas vocês sabem o que eu tô falando. Quem precisa de ajuda pede, né? Queria muito usar, mas não posso usar. Então, meus amados, é você que precisa em primeiro lugar. Seu casamento ser restaurado depende de você hoje. Não depende de quem está perdido por aí. Depende de quem está se posicionando. Depende de quem recebeu um chamado. Você tem um chamado em Deus. Isso é um chamado. Isso é um chamado. Você foi escolhida por Deus, escolhido por Deus.
para ser um instrumento de Deus, de salvação, de libertação, de cura, de transformação, de restauração na sua própria vida e na vida dos seus. Você pode ter certeza absoluta em relação a isso. Nossa mensagem está baseada em Gálatas, capítulo 5, versículos de 1 ao 15. Tá bom? Então, essas pessoas estão como? Estendendo as mãos, aguardando, né, por alguém resgatar, por alguém segurar na mão. Levanta a sua mão agora que eu vou pegar na sua mão. Levanta aí a sua mão que eu vou pegar na sua mão. Você não está aguardando alguém que segure a sua mão e tire aí desse afogamento, né? Ó. Segura agora a sua mão, te puxo e falo para você que hoje você é salva, hoje você é livre e hoje você vai começar a viver, a partir de hoje, uma vida plena em Deus. Porque restauração de casamento em Deus não é dor, não é sofrimento. Não é o que você está vivendo, não é o que você está passando. Nunca foi e nunca será em Cristo. É cura, é salvação, é libertação, é novidade de vida, é você viver uma vida plena. E você pode ter certeza absoluta que você em Deus vai viver a melhor época, a melhor fase da sua vida nesse tempo. Que hora você acha que é só isso que você está sentindo agora? Não é, meu amado. Em Deus, baseado aqui na Bíblia. Não é. Não é. Aprenda isso e leva isso para o seu coração. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Estou aqui com você todos os dias. Muitos conteúdos para vocês, muitas orações para vocês. E vocês têm essas pessoas que estão assistindo essa mensagem. Porque nós somos uma rede de apoio, não somente uma rede social. Se você mergulhar e você praticar tudo que é ensinado, tudo aquilo que é orientado, você vai viver a plenitude de Deus. Eu garanto, porque a Bíblia garante. E eu confirmo porque eu vivo. Se eu vivo, você não é diferente de mim. Você também é amada tanto quanto. Então você vai viver também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem pode dar um aleluia, um glória a Deus aí? Vocês precisam ser mais crentes, gente. Aleluia, glória a Deus. Eu recebo, amém. Manifesta a sua fé, a sua gratidão a Deus. Oh, glória, aleluia. Escreva aqui nos comentários, vai. Amém, aleluia, glória a Deus. Já enche o seu coração. Você vê quando você começa a glorificar a Deus, dizer aleluia. Começa a falar aí uns aleluias, uns glória a Deus. Não fala um só, não. Fala uns. Fala várias aí, várias aí. Amém, glória a Deus, aleluia. Se você estiver sozinho, né, assim como eu estou, começa a falar mais alto. Aleluia, glória a Deus, eu recebo, eu sou livre, em nome de Jesus. Você vai ver como vai mudar já. Você vai ver como vai mudar. Faz aí agora, já vem contar o testemunho. Mudou ou não mudou? O jeito que você está. Escreva aqui. Testemunho ao vivo. Aleluia! Glórias a Deus, meus amados. Oh, amém. Aleluia. Aleluia. Começa a declarar. Tô dando um tempo para você declarar. Amém, aleluia, glória a Deus. Começa aí. Mudou? Mudou? Mudou, gente? Eu tô recebendo já testemunho aqui. Mudou? Porque muda, gente. Onde a presença de Deus está, né? Onde você declara, né, que ele se manifesta, não tem como o inferno ficar, não tem como o inferno permanecer. Não tem como, meu amado e minha amada. Não tem como. Aleluia. Aleluia. Então essas pessoas, né, assim como eu estou aqui, assim como você está entendendo agora sobre a liberdade em Cristo Jesus, né, nós somos livres em Cristo. Então nós podemos declarar, sabe o quê? Aquilo que está lá escrito em Salmos, anota aí, Salmos 18, versículo 2. Salmos 18, versículo 2. Anotaram? Anote e medite também. O Senhor, declare aí, ó. Ai, gente, declara essas verdades. Bate no peito e fala: O Senhor é a minha rocha. Aleluia. Aleluia. O Senhor é minha rocha e a minha fortaleza. Ele é o meu libertador.
Aleluia. O meu Deus, bata com convicção. O meu Deus, o meu Deus, em quem me refugio. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa linda. Salmos 18, versículo 2. Reconheça, meu amado e minha amada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Reconheça, meu amado e minha amada, o privilégio que é você vislumbrar o agir do seu Deus, do seu Pai, do seu amado. Ele é muito mais. Ele é seu marido, ele é o seu noivo, ele é o seu provedor, ele é o seu protetor. Nossa, é tantas coisas que Deus é na sua vida. Então é um privilégio a gente deslumbrar o agir do Pai. É um privilégio nós recebermos a libertação que vem dele. Nós saímos dessa situação de prisioneiros, de cativos, e agora somos livres e libertos. Antes nós éramos oprimidos. Antes você entrou aqui nessa live oprimido, oprimida. Isso que você acabou de dizer aqui agora, escrever, declarar, te libertou. Por isso que eu já perguntei o testemunho. Você que está aqui nessa mensagem, tudo aquilo que você declarou aqui agora há pouco, te trouxe já um refrigério, já te ajudou a sair dessa opressão do inferno, porque isso é a opressão do inferno, essas dores que você está vivendo, tudo isso. A separação já aconteceu, meu amado, minha amada. O tempo de luto, de repente, já deveria ter acabado na sua vida. Lógico que isso depende de quanto tempo você está separado, né? A gente sabe que tem um processo de luto, a gente sabe que tem um período que é normal, mas a gente também sabe que tem um período que começa a se tornar anormal. E o inferno, ele aproveita. Ele aproveita. Então, ele nos proporciona a transformação. Jesus. Jesus, esse nome poderoso. Ele nos proporciona também a vida eterna. Vida eterna. A vida eterna. Você que tem orado pelo seu cônjuge, né? Pela sua esposa, ou seja, pelo seu casamento. Entenda uma coisa. Deus somente não deseja, não quer restaurar o seu casamento. Mas o que Ele mais deseja hoje é salvar você, salvar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Para que vocês, ou seja, a sua família, tenha vida eterna. Então é mais profundo, meu amado. O que Deus deseja é mais profundo. Não é simplesmente trazer o seu marido de volta para você, a sua esposa de volta para você. É mais profundo. Pense nisso. Pense nisso. Porque vidas e casamentos libertos somente em Jesus. Vamos orar? Paizinho, Pai querido, te agradecemos por essa mensagem libertadora, transformadora. Somente o teu poder, Jesus, é capaz de nos libertar. É capaz de libertar o marido, a esposa, os filhos de quem está agora comigo aqui fazendo essa oração. Nós somos livres em Cristo Jesus. As nossas vidas e os nossos casamentos são libertos pelo teu poder. Nós recebemos pela fé aquilo que Jesus conquistou lá na cruz. E a partir de hoje, agimos com mente livres. Nós não somos mais oprimidos pelo inferno. Nós não estamos mais cativos por essa corrente que estava, ora, nos amarrando. Ora trazendo dor, ora trazendo sofrimento, ora trazendo desespero e dúvidas. Hoje, a partir dessa mensagem, esse homem e essa mulher entenderam que eles são livres. E a partir de hoje, eles começam a declarar em fé que os seus cônjuges e os seus filhos também são. Por isso, te agradeço, porque mais uma vez a sua presença está neste lugar, está através de nós, está em nós, está aí, aonde você está. Pai, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu poder transformador. E obrigado por trazer a nós o refrigério e a sua libertação. Por nos mostrar o quanto o Senhor nos ama. O quanto, Senhor, a sua graça é vívida e transbordante nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque essas vidas que agora estão assistindo essa mensagem estão sendo alicerçadas em Cristo Jesus.
e os casamentos de cada uma pessoa que está aqui representando o seu lar também está sendo. Obrigada, Pai. Obrigada por mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações e trazer as respostas que esses homens e mulheres estavam precisando. Em nome de Jesus. Amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora e se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com alguém.